nós estamos em um trimestre falando sobre identidade, ok? E na primeira mensagem, já que eu vou encerrar a série, eu vou resumir aqui o que foi falado. O pastor Dinato, Felipe Dinato, na primeira mensagem, ele mostrou sobre a fonte da verdade. Nós vivemos em um mundo que fala muitas verdades ou mentiras, ok? E ele fala que a fonte da verdade é Cristo Jesus. Ele fala mais do que isso. Ele fala que existe uma verdade, ou seja, a verdade não é relativa. A verdade é uma pessoa e Jesus é a verdade revelada que permanece e que transforma. Na segunda mensagem, a gente ouviu o pastor Pedro falar sobre o fracasso do self moderno. Inclusive, ele usou bastante um livro chamado A Ascensão e o Triunfo do Self Moderno, do Truman. E a proposta da segunda mensagem foi mostrar que a nossa identidade ela foi recebida, ela não é autodeterminada. Não somos nós que deveríamos dizer quem nós somos por nós mesmos, a partir dos nossos sentimentos, a partir da nossa liberdade. Ok? O Pedro mostrou que as respostas que anteriormente eram buscadas no exterior, ou seja, em Deus, em algo não criado, hoje, na cultura em que vivemos, passam agora a ser procuradas no self, no homem interior, na psicologia interna de cada pessoa. Ok? E ele encerrou a segunda mensagem falando então que a nossa identidade primária se encontra na adoção como filhos por meio de Cristo Jesus. E no domingo passado, o Pedro então compartilhou com a gente quem é Deus, quem é o homem e o que é uma vida boa, mostrando para a gente que muitas vezes o nosso senso de identidade está incorreto a partir de como a gente responde essas perguntas. E a partir de João capítulo 8, Jesus falou que ele era a verdade, e muitas pessoas ficaram ofendidas com isso. Vale a pena conferir essas últimas 3 mensagens. Então, a minha função aqui é encerrar essa série de mensagens, ok? Agora, eu queria então encerrar essa série comentando uma coisa, ok? Eu realmente me pergunto, de coração, eu queria de alguma forma que você se conectasse comigo com essas perguntas que eu vou fazer, com essa interação que eu vou ter com você agora. Se alguém virar para você e perguntar assim: olha, eu estou passando por um problema. Jesus é a resposta para esse problema? Já parou para refletir isso? Se alguém falar, eu estou com problemas financeiros. Alguém me falou que Jesus é a resposta para os meus problemas financeiros. O que você fala? Sim ou não? Você percebe? Aonde eu quero chegar? Que não é que Jesus não seja a resposta, mas a gente tem que esclarecer de que forma Jesus é a resposta. Falar que Jesus é a resposta para os meus problemas financeiros pode me conduzir a uma crença equivocada sobre quem Jesus é. Deu para entender isso aqui? Da mesma forma, falar, olha, eu estou passando por problemas conjugais. Aí alguém vira e fala, então você precisa de Jesus. Será? De que forma? Se Jesus é a resposta para os meus problemas conjugais, de que forma? Como que eu vou entender que Jesus é a resposta? Isso precisa de um esclarecimento. Não basta dizer Jesus é a resposta. Não é verdade? Está fazendo sentido? Eu estou querendo construir aqui a ideia, eu estou querendo de alguma forma trazer a relevância do que nós estamos falando em toda essa série. Porque a gente está falando sobre identidade, a gente está falando sobre nova criação, que é o Recriados, mas às vezes eu fico me perguntando, será que as pessoas estão entendendo do que se trata? Será que as pessoas estão realmente conseguindo linkar o que está sendo falado com uma teologia prática? O que entender? A verdade de que aqueles que creram em Cristo Jesus e têm comunhão com Cristo e são filhos de Deus, o que isso muda na escolha do meu emprego? O que isso muda de maneira prática na maneira como eu lido com o meu sofrimento? E eu realmente acredito de todo o meu coração que Jesus é a resposta.
Mas às vezes a gente não consegue fazer esse link. De que forma Jesus é a resposta? E isso acontece exatamente por falsos evangelhos que ouvimos. Às vezes a maneira como você foi apresentado a Cristo Jesus te leva a uma prática equivocada, ou teórica ou prática. Talvez você tenha uma teoria sobre Jesus equivocada. Talvez o que você pensa sobre Jesus é equivocado. E talvez essa mensagem de boas novas de salvação, essa mensagem do Evangelho, talvez você esteja vivendo e entendido isso de maneira equivocada. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 9, Paulo falou assim para a igreja da Galácia: como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O que Paulo estava fazendo aqui na igreja da Galácia, e eu quero trazer apenas um detalhe, que eu nem vou me aprofundar nesse texto, eu só quero, na verdade, introduzir aonde a gente vai chegar. Mas quando Paulo fala, olha, se alguém está pregando um falso evangelho, um outro evangelho, que seja amaldiçoado, sabe o que a gente tem que entender? Que existem falsos evangelhos sendo pregados. E talvez quando eu falo, existem falsos evangelhos sendo pregados, existem pessoas que talvez façam a seguinte associação: são evangelhos pregados em outras religiões, né? Não, eu não estou falando de outras religiões necessariamente. Eu estou falando que existem falsos evangelhos sendo pregados dentro de igrejas evangélicas protestantes. E talvez algumas pessoas um pouquinho mais rápidas, elas vão falar, ele está falando de teologia da prosperidade, teologia disso, teologia daquilo. Mas você já parou para pensar como pessoas com uma excelente base teológica não conseguem linkar o evangelho à vida prática do cotidiano e do dia a dia? Gente, eu tenho muitas expectativas. Primeiro porque eu amo pregar, né? Eu amo pregar. É verdade, eu falo demais. É verdade, eu reconheço. Mas isso aqui para mim tem uma relevância tão grande. E eu realmente creio que a palavra do Senhor, o que vai ser ministrado hoje, pode mudar radicalmente a nossa vida. Eu falo na primeira pessoa do plural com toda humildade e sinceridade. Porque muitas vezes eu não aplico isso aqui. E eu oro de todo o meu coração para que algo aconteça aqui na nossa vida pelo poder do Espírito Santo e a gente comece a viver segundo a identidade que realmente fomos chamados para viver. Amém? Que bom. Eu vou pular o versículo, mas olha só. Um falso evangelho não pode salvar. Então, quando Paulo fala, olha, tem pessoas pregando um falso evangelho, não se apeguem a um falso evangelho. Se vocês ouvirem um falso evangelho, quem pregar um falso evangelho que seja amaldiçoado, a gente tem que entender que um falso evangelho não pode salvar. Ele conduz à morte, um falso evangelho. Pior ainda, prestem atenção, meus amigos, meus irmãos, prestem atenção. Pior ainda, um falso evangelho leva pessoas doentes a crerem que estão saudáveis. Um falso evangelho leva pessoas perdidas a crerem que estão salvas. E um falso evangelho leva pessoas mortas a acreditarem que estão vivas. Entende? Será que a gente crê num falso evangelho? Posso te pedir um favor? Será que você pode abrir um pouco a mente sobre a possibilidade de talvez você estar crendo e vivendo um falso evangelho? Será que você pode me dar pode fazer isso? Ou talvez não totalmente, eu creio num falso evangelho completamente, mas às vezes brechas que precisam de ajustes. Será que a gente pode fazer isso nessa manhã? Gente, tudo isso é muito importante. Sabe por quê? Porque nós estamos inseridos, como a gente ouviu falar nessas últimas 3 pregações dessa série, nós estamos inseridos em uma cultura centrada no selfie. Gente,
tudo na nossa cultura é moldado para o nosso bem-estar e para o nosso conforto pessoal. Eu uso muito a Disney como exemplo, porque eu sou a geração Disney. Eu sou a geração que foi moldado pelos filmes da Disney. E no final, é tudo sobre um final feliz, que não tem problemas, ok? Então, e o filme acaba normalmente no casamento. Então, Shrek, cara, é muito bom o filme do Shrek por causa disso. Porque ele vai desmistificar exatamente isso. Espera aí. O final do filme não é o casamento, a cerimônia de casamento. Depois, eles vão ter que conviver juntos, eles vão ter filhos, ok? Eles vão ter que viver no mesmo quarto, dormir na mesma cama, usar a mesma toalha, usar o mesmo banheiro, ok? Isso é casamento. Isso é relacionamento. Nós somos moldados, nós fomos e nós estamos inseridos. E deixa eu falar uma coisa. É impossível, presta atenção, é impossível não sermos influenciados pela cultura na qual estamos inseridos. De tal forma que é muito possível, eu e você ouvirmos sobre o Evangelho e aplicarmos o Evangelho nessa cultura na qual estamos inseridos. Então, se o foco da cultura é no self, e se tudo diz respeito ao meu conforto, aos meus prazeres, à minha autenticidade, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar adequar Jesus e a cosmovisão cristã a isso. E a gente vai então viver um evangelho que vai tentar nos conduzir para uma vida boa. Isso é revelado, por exemplo, nas escolhas, desejos e pensamentos. Um exemplo disso é a quantidade de divórcios que tem acontecido dentro da igreja. E aqui eu quero ser mais misericordioso que eu puder, porque eu quero focar especialmente nas pessoas que abandonam e não nas que são abandonadas. Mas as pessoas que abandonam cônjuges, elas têm que se perguntar por quê? O que está acontecendo? Entende? Por que o número de divórcios na igreja é praticamente igual ao divórcio fora da igreja? E com isso, pelo amor de Deus, eu não quero ofender ninguém. Eu estou falando de todo o meu coração. Mas é esse tipo de reflexão que a gente está tentando trazer aqui. Será que a nossa vida não tem que ser completamente diferente? Será que algo não deveria nos impulsionar a permanecer? E eu estou usando isso como exemplo porque ele é bem forte, mas isso pode ser aplicado em várias outras coisas, escolhas de carreira. Muitas vezes a escolha da nossa carreira está centrada no nosso foco, no nosso bem-estar, e no quanto aquilo vai ser bom para a gente. Pedidos de oração. Os nossos pedidos de oração estão centrados no quê? Como lidamos com o sofrimento? A maneira como lidamos com o sofrimento revela onde está alicerçado, qual é o fundamento da nossa identidade. Só que a gente nem percebe isso muitas vezes. O nosso entretenimento, tanto em quantidade quanto em qualidade de entretenimento. Essas coisas revelam onde está a nossa identidade e talvez a maneira como a gente pensa o Evangelho. Olha só o que Paul Tripp fala. Presta atenção. Muitos cristãos são mal-sucedidos em ver sua identidade definida pelo Evangelho. Mais uma vez, muitos cristãos são mal-sucedidos em ver sua identidade definida pelo Evangelho. Cristo não apenas me oferece perdão e um novo futuro, mas uma completa nova identidade também. Agora eu sou um filho de Deus com todos os direitos e privilégios que esse título me confere. Ele continua. Isso importa porque cada um de nós vive com base em alguma percepção de identidade. E nossa amnésia quanto a uma identidade determinada pelo Evangelho sempre nos levará a alguma forma substituta desta. Isto é, se quem eu sou em Cristo não moldar a maneira que eu penso a respeito de mim mesmo e as situações que eu enfrento, então eu viverei com base em outra identidade.
Gente, existem cristãos, existem pessoas que se dizem seguidoras de Jesus. Elas querem Cristo sem morrer. Elas querem as bênçãos de Deus sem renunciar. Elas querem a prosperidade do Evangelho sem as perdas que o Evangelho demanda. Elas querem o bem-estar da vida, que inclusive o Evangelho pode proporcionar, sem sofrimento. Queremos as bênçãos de Jesus sem Jesus. A igreja cristã evangélica está querendo as bênçãos de Jesus sem Jesus. E no domingo passado, o pastor Pedro terminou a mensagem dele com João capítulo 8, ele terminou com o versículo 47, mas eu queria ler o versículo 46 novamente. Jesus disse assim, João 8,46, se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Se eu estou falando a verdade, se eu sou a verdade, por que vocês não creem em mim? E sabe qual é a resposta? Eu creio, presta atenção, eu creio que a maioria dos evangélicos diria, eu creio em Jesus, eu creio. Eu acredito que a maioria dos cristãos, em todas as igrejas, ok, reunidas agora, nesse momento, nesse domingo ao redor do mundo, se perguntar, se Jesus fizer essa pergunta, por que vocês não creem em mim? Elas vão falar, eu creio em Jesus, eu creio em você, Jesus. Mas agora, hoje eu quero falar sobre uma outra pergunta relacionada a essa. Em qual Jesus você crê? Em qual Jesus? Você crê em Jesus, ok, mas em qual Jesus? Eu creio no Evangelho. Em qual Evangelho? Qual é o Evangelho? É muito interessante, pois todas as pessoas acreditam que Jesus é incrível. E aí eu quero voltar àquele exemplo que eu dei no começo, aquela pergunta que eu fiz no começo. Alex, eu estou passando por grandes problemas financeiros. Jesus é a resposta? Vamos responder? Sim. Como? Vem para Jesus, que Ele é o maior banqueiro da atualidade, vai te dar todo o dinheiro que você está orando e buscando? É isso? É dessa forma que Jesus é a resposta? É lógico que eu estou falando todo o dinheiro, mas, não, eu só quero um pouquinho de dinheiro. É dessa forma que Jesus é a resposta? Ou será que Jesus é a resposta, nos dando contentamento, como Paulo disse em Filipenses capítulo 4, tendo muito ou tendo pouco, passando por necessidade ou tendo fartura, pois todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Jesus fortalece. Jesus é a vida abundante. Percebe? Jesus é a resposta. De que forma Jesus é a resposta? Ele vai te encher de paz, contentamento, satisfação e plenitude que Ele pode oferecer, e somente Ele, e somente um relacionamento com Ele pode dar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que ela não dê o seu fruto. Pois juntamente com Jesus somos herdeiros de todas as coisas e temos uma grande e rica esperança nas promessas que há de vir. Ou seja, muitas vezes Jesus ele é apresentado de uma forma muito esquisita. Por exemplo, muitas vezes Jesus é apresentado como um terapeuta. Então, em qual Jesus você crê? Lembra? Jesus falou, Jesus fez a pergunta, se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? As pessoas vão falar, eu creio em Jesus. Em qual Jesus? Estamos respondendo a essa pergunta. Em qual Jesus a gente crê? Então, tem muitas pessoas que creem em Jesus como um terapeuta. Aliás, talvez essa seja uma grande marca da teologia do coach. Não sei se você já ouviu isso, né? O que é a teologia do coach? Cara, Deus vai te, alguma forma, fazer um ser superior. Se desenvolva para que você, através do seu desenvolvimento, alcance o seu potencial na sua vida pessoal e na sociedade. Então vamos lá, vamos de alguma forma dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, porque nós podemos nos desenvolver. A palavra é desenvolvimento. A palavra é de alguma forma
performance, ok? E tem muitas pessoas que buscam a Jesus como um terapeuta. E às vezes as pessoas elas querem, não, eu não quero dinheiro. Eu só quero uma cura emocional. Mas até dessa forma, Jesus também é um terapeuta. Porque no final, olha só, a gente busca Jesus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode oferecer. Então, se eu estou extremamente machucado e pelo amor de Deus, eu não tenho intenção nenhuma de ser insensível. Nenhuma. E eu espero comunicar a verdade com graça, como é o lema aqui da igreja, né? Amor é igual a verdade mais graça. Então, não se deixa... Eu sei que apagou ali, a gente vai conduzindo aqui, fechou? É só se concentrar, vai dar certo. Então, pessoal, aonde eu quero chegar? Eu quero comunicar a verdade com graça. Mas tem muitas pessoas que elas são machucadas pelo pecado do mundo, pelo pecado à sua volta, pelo mundo à sua volta. Nós estamos inseridos em um mundo de pecado, certo? Nós estamos experimentando dor e sofrimento, certo, gente? Não é verdade? A gente está experimentando isso. Então, a gente vai até Jesus para, de alguma forma, buscar alívio emocional. É isso. Jesus, então, é a resposta para os nossos alívios emocionais. E é dessa forma que devemos buscar Jesus, é dessa forma que devemos enxergar Jesus. Presta atenção aqui no que eu vou ler com vocês. No livro Como as Pessoas Mudam, o Paul Tripp conta a história de uma mulher que estava passando por um relacionamento muito difícil. Ok? O nome dela é fictício, né? É Jane. Aí, o Paul Tripp falou assim, Jane redefiniu o problema que o Evangelho trata. Em vez de ver o nosso problema como moral e relacional, o resultado de nossa disposição em adorar e servir a nós mesmos e as coisas do mundo, em vez de adorar e servir ao Criador, ela vê nosso problema como um catálogo inteiro de necessidades não satisfeitas. Ok? Estão vendo isso? A Jane vê, então, o problema como uma necessidade. Ela vê o problema que ela está passando, a angústia emocional que ela está passando como uma necessidade. Eu preciso resolver esse problema, custe o que custar. Se Jesus é o melhor caminho, eu vou até Jesus. Aí ele continua, mas sempre que você vir o pecado de outra pessoa contra você como um problema maior do que o seu pecado, ele continua, você tenderá a procurar Cristo como seu terapeuta mais do que como seu salvador. O cristianismo se torna mais uma busca pela cura do que uma busca de santidade. Uma cura emocional. O evangelho fica reduzido à cura das nossas necessidades emocionais. E hoje, o que está, então, qual é a teologia que predomina nas igrejas evangélicas hoje? A teologia da prosperidade emocional. Não é a teologia da prosperidade financeira. Então, as igrejas elas estão ensinando um evangelho. Olha, você está mal, você está muito mal, então vem para Jesus. E todos esses dilemas serão resolvidos. E mais uma vez, a pergunta é, como? Através do relacionamento dele? Ou, se eu não sou casado, é através de um relacionamento que ele vai me dar? Eu sei que existe aqui uma linha muito tênue do que eu estou falando, eu reconheço isso. Mas é nessa linha tênue que a gente vai ter que conversar a fim de entendermos do que se trata o Evangelho. Porque talvez alguém pergunte, Alex, Jesus não quer curar? Claro que Ele quer. É claro que Ele quer. Mas não necessariamente resolvendo todos os seus problemas emocionais da maneira como você os definiu. Talvez você defina as suas necessidades e os seus problemas emocionais centrados em si mesmo, na cultura do self que nós estamos inseridos. Isso é super comum. Mas não é dessa forma. Porque, em última instância, o que Deus quer é transformar a nossa natureza humana. Deus quer mudar o nosso ser em sua integralidade. Deus quer mudar o que nós pensamos, o que nós desejamos. Deus quer mudar o
o que escolhemos. Deus quer mudar todos os nossos anseios. Deus quer mudar tudo em nós, absolutamente tudo. Os nossos desejos são antropocêntricos. As nossas ansiedades são antropocêntricas. Nós somos totalmente focados na nossa autoimagem e nós não nos agradamos daquilo que foi dado por Deus. Muitas pessoas, elas vivem, por exemplo, numa depressão terrível por causa da sua aparência. E se esquecem que quem te fez foi o próprio Criador. Você ganhou essa aparência. De maneira bela, magnífica, você foi criada por Deus. E devemos nos agradar de tudo aquilo que Deus nos deu. Nossa aparência, nossa família. A gente não escolhe os pais, por exemplo, que a gente tem. Mas foi Deus que nos deu. Nós somos chamados então a nos alegrar com tudo que nos é dado, independentemente se a gente acha que deveria ser melhor ou não. Deus não quer então mudar todas as nossas circunstâncias, sentimentos, trazendo esse tipo de cura. E dessa forma, inclusive, os problemas emocionais nos conduzem à compreensão de um problema maior. Então imagina comigo uma pessoa que foi andar de bicicleta no parque da cidade. E essa pessoa tomou um tombaço, ok? Caiu, se machucou, se espatifou no chão, ok? Ela vai para o hospital, por causa do tombo, que foi muito feio, ela faz vários exames. E no meio daqueles exames, aquela pessoa descobre que está com câncer. E graças a Deus ela descobriu naquele momento. Porque ela descobriu naquele momento, ela vai, de alguma forma, tratar o câncer da maneira correta. Da mesma forma, nós estamos inseridos num mundo caído. Nós vivemos com dilemas emocionais. Mas acredite, sabe o que Deus quer fazer com isso? Deus quer usar esse problema para nos conduzir à resolução de um problema muito mais profundo, muito maior, que é a nossa própria natureza. O que Deus quer não é apenas curar as nossas emoções, igreja. Deus quer mudar e curar tudo que somos. Integralmente. Todos os nossos sentimentos precisam de redenção. Tudo precisa de uma nova criação. Tudo precisa de uma recriação. Está tudo completamente desordenado dentro de nós. Nós somos desordenados. O problema do mundo não está apenas fora. O problema do mundo somos nós. O problema do meu casamento sou eu. Porque se eu vivesse como Cristo, cara, meu casamento ia ser muito melhor. Percebe? Se eu fosse um pai como Deus é meu pai, as minhas filhas seriam muito melhores. Mas eu sou impaciente. Eu sou egoísta. Eu fico bravo. Eu estou usando exemplos simples, estou pensando na minha vida. Mas você pode pensar no seu trabalho, você pode pensar em todo o seu cotidiano, em tudo que toca a sua esfera de vida. Por quê? Porque tudo vai variar dependendo da maneira como a gente pensar e entender Jesus. Ninguém está minimizando os problemas emocionais. Mas os problemas emocionais nos conduzem a um problema maior. Problemas relacionais, emocionais, nos conduzem à pessoa de Cristo Jesus. E Jesus não é um meio para uma vida melhor. A gente não deve enxergar Jesus como um meio para resolver os problemas ali que a gente está tendo. Não estou falando que não devemos levar nossas dores e sofrimentos a Deus. Eu não estou falando que quando a gente vai até Jesus a vida não melhora. Por favor, não me faça mal compreendido. A pergunta é como? O que acontece? Por quê? Muitas pessoas enxergam a Jesus como um Jesus provedor. Então muitas pessoas veem Ele como um Jesus terapeuta. Muitas pessoas veem a Jesus como um Jesus provedor. E aí talvez esteja mais perto da teologia da prosperidade financeira, material. E dessa forma, quando as pessoas enxergam Jesus dessa forma, Jesus deixou de ser o redentor para ser o provedor e o banqueiro. Mais uma vez, pessoal, Jesus provê? Sim. Mas quando a gente reduz a pessoa de Jesus a isso,
Nós estamos vivendo em um evangelho equivocado. É isso que eu estou tentando, de alguma forma, explicar aqui. Reduzimos o nosso real problema para maximizar aquilo que Ele realmente pode oferecer. Porque Ele é um Deus de amor. Porque Ele é um Deus presente. Ele quer mudar a nossa natureza a fim de desfrutarmos de um relacionamento pleno com Ele, de uma comunhão íntima com Ele. Esse é o alvo da nossa transformação. O alvo da nossa transformação é a comunhão com Deus. E não as mudanças, não buscar uma vida melhor nessa era presente, nesse mundo presente. Olha só, por exemplo, lá em João capítulo 2, algumas pessoas estavam seguindo a Jesus, e ele falou assim no versículo 23. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Olha só, lembra a pergunta lá, por que vocês não creem em mim? Eu creio em Jesus. Qual Jesus? Muitos não creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. O que Jesus está falando aqui? Jesus estava falando que aquela fé deles, na verdade, não era verdadeira. No versículo 25, ele diz: ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Porque ele se fez homem, e como Deus criador de todos os seres humanos, ele sabia exatamente como o homem funcionava. Ele conhecia o âmago do ser humano. Ele conhecia o coração do homem. Aí, qual é o ponto? O que João estava querendo falar aqui sobre Jesus? Que muitas pessoas creram em Jesus, mas Jesus sabia que, na verdade, aquelas pessoas não estavam buscando e crendo nele por quem ele era, mas pelo que ele podia oferecer. Presta atenção, olha só que incrível isso aqui. Lá no capítulo 6, essas pessoas que creram em Jesus, o abandonaram. Vamos lá, vamos ver juntos? João 6,60. Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura. Então eles estavam encantados, creram em Jesus, estavam seguindo Jesus, se denominavam discípulos de Jesus. Mas quando a mensagem apertou, eles falaram, nossa, não dá. Sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Versículo 65, e acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Sabe o que estava acontecendo aqui? Algumas pessoas começaram a ficar entusiasmadas com Jesus. Muitas pessoas começaram a seguir a Jesus. O ápice, sabe quando que foi? Quando Jesus começou a distribuir Macfish. Ele multiplicou peixe e pão, né? Peixe, pão, Macfish, ok? Então ele começou a distribuir Macfish para todo mundo. Macfish de graça. E a galera ficou muito empolgada. Meu, olha que coisa boa. Vamos seguir a Jesus. Além dele falar coisas maravilhosas, ele distribui Macfish para todo mundo. E a galera começou a seguir a Jesus e seguir a Jesus, ok? Aí, em um determinado momento, aqui em João capítulo 6, ele vai falar, olha, quem não beber do meu corpo, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não pode ser meu discípulo. Aí a galera, o que você está falando? Que história é essa? E Jesus começou a falar da mensagem de negação, de autonegação. Você vai precisar negar o seu self. Você vai precisar matar a você mesmo. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. E aí você vai encontrar a vida, porque quem morrer por amor a mim, vai viver. Mas quem quiser viver, vai morrer. E aí o pessoal começou a falar, nossa, que mensagem dura. E o que a gente viu aí no versículo 66? Que aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus abandonaram, se afastaram dele. Quando as pessoas entendem realmente o que significa seguir a Jesus, muitas vezes elas o abandonam. Pois muitas pessoas seguem a Jesus apenas pelo que ele pode oferecer. Vem para Jesus, ele é a resposta. Mas Jesus fala, quem ama
a sua família, seu pai, sua mãe, seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Gente, olha só o que acontece no versículo 67. Então, Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Assim como esses que acabaram de me abandonar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. A gente não vai até Jesus para ter uma vida boa e confortável aqui na terra. A gente vai até Jesus porque só existe vida verdadeira nele. A gente vai até Jesus porque Ele é o Santo Messias prometido por todos os profetas. A gente vai até Jesus porque Ele é Deus que se encarnou em forma humana e através da sua vida perfeita e do seu sacrifício, Ele nos dá livre acesso ao Pai. A gente vai até Jesus para buscar e desfrutar de uma comunhão que somente Jesus pode dar. A gente vai até Jesus porque Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. A gente vai até Jesus porque só Ele é capaz de salvar. E nós estaremos completamente perdidos sem Jesus. O que seria da nossa vida? O que vai ser da nossa vida sem Jesus? A gente vai até Jesus porque só existe verdadeira alegria, paz e plenitude nele. É por isso que a gente vai até Jesus. A gente vai até Jesus porque a verdadeira esperança se encontra nele. Tudo que ele conquistou na cruz e tudo que nós vamos herdar quando ele voltar. A gente vai até Jesus porque a gente entende quem Ele é. Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. É o unigênito do Pai. Ele estava lá antes da fundação do mundo. Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Esse é Jesus. Ele é Senhor, Ele é Salvador. A gente não vai até Jesus para ter uma vida boa. A gente vai até Jesus porque a gente sabe que sem Ele não podemos viver. A gente vai até Jesus porque a gente sabe que só existe verdadeira plenitude e alegria nele. A gente vai até Jesus porque Ele é o amado das nossas almas. Nele está a resposta de todos os nossos anseios emocionais, conjugais, familiares, amizade. A resposta está em Jesus. Só Ele pode suprir. Esse é o Jesus. É nesse Jesus que devemos crer. Agora, quando a gente vai até Jesus, na esperança de que Ele nos dê uma vida boa, a gente está encrencado, a gente está buscando Jesus errado. A gente entendeu Jesus de maneira errada. Paul Tripp fala assim: o cristianismo de alguns cristãos mais parece uma ideologia do que um relacionamento impulsionado pela adoração. E o chamado prático de Deus em suas vidas é mais uma tarefa a ser cumprida do que uma alegria a ser vivida. Essa frase me confronta. Porque quando a gente entende que é tudo sobre comunhão, as disciplinas espirituais devem ser praticadas muitas vezes com esforço, mas nunca sem deleite. Percebe? E a terceira forma que as pessoas muitas vezes veem a Jesus? Como um exemplo. Como um exemplo. Então Jesus é um terapeuta, Jesus é o provedor e Jesus é o exemplo a ser seguido. E quando as pessoas enxergam a Jesus apenas como um exemplo a ser seguido, caem numa vida moralista, legalista. Acreditam que são capazes de viver como Jesus, ou até, já que Ele é um bom exemplo, eu vou seguir os caminhos de Jesus. E quando isso acontece, Jesus deixa de ser Deus. E passa a ser apenas o exemplo da nossa vida, cujas moralidades, as obras devem ser seguidas. Jesus deu a outra face? Eu tenho que dar também.
Jesus perdoou. Então eu também preciso perdoar, isso é lindo, né? Jesus amou incondicionalmente. Então eu também preciso amar incondicionalmente. Jesus se preocupou com os marginalizados. Então eu também preciso, né, cuidar dos marginalizados. Se nós limitarmos Jesus a um exemplo de vida, nós não vamos entender quem Jesus verdadeiramente é. Porque Ele não é apenas um exemplo. Ele é Deus. Ele é Senhor. Lá em Mateus, capítulo 19, fala do jovem rico, que diz assim: um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Eu não sei quantas pessoas vão ficar frustradas aqui, mas não existe ninguém verdadeiramente bom. E todas as pessoas, entre aspas aqui, boas, que não têm Jesus, estão perdidas. Eu tenho um parente, eu tenho um amigo, tenho uma pessoa no meu trabalho, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa muito boa, ela só não tem Jesus. Sabe, as pessoas que às vezes vão buscar um relacionamento, aí fala: nossa, eu conheci uma pessoa incrível, ela só não tem Jesus. Não existe ninguém bom. Não existe ninguém bom. Jesus falou: só tem um que é bom. A vida cristã não é sobre o quão bom nós conseguimos ser. O verdadeiro evangelho traz em um dos seus âmagos a compreensão de que nós somos incapazes de performar segundo os padrões da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Enquanto a gente não entender que sem Jesus a gente está completamente perdido, nunca iniciaremos, nunca daremos o primeiro passo para realmente sermos salvos por Jesus. Por isso, Jesus não é apenas um exemplo de moralidade. Jesus, Ele quer curar. Jesus, Ele quer prover. Jesus, Ele é um grande exemplo. Mas, por favor, Jesus é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Jesus não veio para atender todas as nossas necessidades não atendidas. E nesse contexto, Dallas Willard fala uma coisa que é um puxão de orelha. Vamos ver? Ele fala assim: o que exatamente é uma fé que não se expressa naturalmente no discipulado a Jesus? Seria a de uma pessoa que simplesmente usaria algo que Jesus fez, mas não tem uso para ele. Esta é a pessoa que eu escandalosamente chamei de cristão vampiro. Vou pegar um pouco do seu sangue, Jesus, o suficiente para cobrir minhas dívidas, mas não ficarei perto de você até que eu tenha que ficar. Ele continua: o céu não seria o inferno para uma pessoa presa para sempre com a companhia de alguém, Jesus, magnífico Jesus, que eles não admiram hoje, ou nem mesmo gostam o suficiente para ficar o mais perto possível dele? Não há como você dizer que tal pessoa tem fé ou confiança em Jesus. Cara, meus irmãos, cara não, né? Eu uso muitas gírias. Meus irmãos, meus amigos, eu temo por pessoas que talvez estejam na igreja, mas não entenderam quem é Jesus. Eu temo por pessoas que talvez estejam na igreja, mas talvez não entenderam o evangelho. E muitas vezes isso se reflete no quanto essa pessoa quer estar com Jesus. O quanto você ama Jesus.
Fala de verdade. A sua busca a Jesus está mais centrada nos seus interesses pessoais ou não? Todos nós precisamos responder a essa pergunta de maneira franca e honesta. Nessa semana eu tive o privilégio de passar uma semana no Labri. Fiquei de segunda a sábado lá no Labri. E foi muito legal, muitas conversas que a gente teve sobre formação espiritual. E foi muito legal conviver com Guilherme de Carvalho. Ok? Que homem piedoso. Que homem piedoso. Sua esposa, Alessandra, da mesma forma. E o Guilherme de Carvalho falou assim: a maior heresia da modernidade é a crença em um paraíso terrestre. A ideia de um mundo melhor sem Deus. E a maior heresia dentro do cristianismo é transformar o evangelho em um projeto de melhoria da vida e não de reconciliação com Deus. A gente não está aqui para fazer do mundo um mundo melhor. A gente não está aqui para isso. Sabe por que nós vivemos e existimos? Para nos relacionarmos com Deus. Nós vivemos e existimos para desfrutarmos de um relacionamento de comunhão e inteireza com Deus Trino e Criador. Se isso não estiver claro, nunca conseguiremos viver segundo a identidade em Cristo Jesus. Porque o âmago da identidade de Cristo é o seu relacionamento com o Pai. É por isso que muitas pessoas, elas creem em Jesus, acham bonito essa história de identidade em Cristo Jesus, mas não conseguem no seu dia a dia, de alguma forma, viver segundo essa identidade. Porque lá no fundo, se a gente for bem honesto, a gente vai até Jesus a fim de viver uma vida confortável. Isso se revela nos nossos pedidos de oração, na maneira como a gente lida com os sofrimentos. Isso se revela nas nossas prioridades, no como a gente escolhe os nossos entretenimentos, como que a gente trata as pessoas à nossa volta, como que a gente lida com o mundo à nossa volta. Essas coisas revelam se a gente está vivendo segundo essa identidade. Qual é a identidade para a qual fomos criadas, gente? Qual é o âmago dessa identidade? É o relacionamento com Deus. É por isso que Dallas Willard aqui, nesse texto que a gente acabou de ler, nesse parágrafo, a gente vê ele falando, para mim não faz sentido. Uma pessoa que não quer estar com Jesus, ela não entendeu quem é Jesus. O céu para ela seria um inferno, porque o que é o céu se não se deleitar em Deus por toda a eternidade? Não é o que está escrito lá em João, a vida eterna é esta: conhecer a Deus. E muitos cristãos estão focados no aqui e agora, do jeito que as coisas têm que ser. Eu já estou caminhando para o fim. Mateus capítulo 16 diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você quer saber quem é Jesus? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Nenhum ser humano inclui a nós. Nós precisamos da revelação do Espírito para entender quem Jesus verdadeiramente é. Não é suficiente uma excelente exposição bíblica. Podemos chamar o melhor pregador para explicar quem é Jesus. Mas no final das contas, a única forma de entendermos, internalizarmos e vivermos segundo essa identidade é por meio do Espírito Santo. Você quer saber quem é Jesus? Jesus não é nosso terapeuta. Jesus não é nosso curandeiro.
Jesus não é nosso agente bancário e nem mesmo nosso exemplo. Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Jesus, Ele não quer apenas ser admirado por nós. Todo mundo admira Jesus. Você pode colocar o pé e conversar com todas as pessoas de todas as religiões do mundo, de todas as eras. E todas essas pessoas vão admirar Jesus, falar: nossa, Jesus é uma pessoa incrível. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não quer ser admirado por mim e por você. Jesus, Ele quer ser adorado. Jesus, Ele quer sentar no trono. Jesus, Ele quer estar no centro. E enquanto Jesus não sentar no centro da nossa identidade, enquanto Ele não estiver no centro, enquanto Ele não estiver no centro da nossa vida, enquanto a nossa vida não girar totalmente ao redor dEle, nunca vamos entender quem é Jesus e nunca vamos experimentar de Jesus. Jamais. Me chama muita atenção um texto lá no Evangelho de Marcos, que diz assim: quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Dia e noite vagava entre os túmulos pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Eu pulei alguns versículos, né? Mas vamos lá. Quando o homem viu Jesus, esse é o versículo principal, versículo 6. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me torture. Até os demônios reconhecem que Jesus é Deus. Até os demônios se curvam diante de Jesus. Até os demônios reconheceram o senhorio de Cristo sobre eles. Nós também somos chamados a reconhecer o senhorio de Cristo sobre nós. Só assim, então, entenderemos quem é Jesus. E quando eu falo reconhecer o senhorio de Cristo, significa falar: eu anulo o meu self, eu anulo os meus prazeres, eu vou morrer para mim mesmo, e eu vou fazer o que o Senhor quer. Eu não vou fazer segundo as minhas vontades, eu vou fazer segundo as tuas vontades. Se não enxergarmos Jesus como Deus, nós nunca o enxergaremos de maneira correta. Nunca o enxergaremos de maneira correta. Nosso problema não são as circunstâncias. Nosso problema é a falta de deleite no nosso Redentor, no nosso Senhor e no nosso Salvador. É dessa forma que o Evangelho transforma todas as coisas. Então, quando alguém vem até Jesus falando: eu estou passando por um problema, eu quero Jesus. Jesus é a resposta. De que forma? Porque Jesus é tudo que ela está buscando. A pessoa de Jesus. Não é o que Jesus pode dar. Jesus não é um meio para um fim. Jesus é o próprio fim. Jesus é simplesmente tudo o que queremos, tudo o que buscamos, tudo o que precisamos. Está na pessoa de Jesus. Está no relacionamento com Jesus. É isso que significa viver uma identidade em Cristo Jesus. É isso que significa se apropriar dessa identidade, viver conforme essa identidade. Por isso quero encerrar lendo um texto. Queria encerrar então a mensagem com Colossenses capítulo 1. Eu queria que nesse momento você se deleitasse nesse texto que fala quem é Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. O Filho é a imagem do Deus invisível e é o supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes
e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus, ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês. Nos inclui, igreja. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livre de qualquer acusação. Amém. Esse é Jesus. E por causa dele, podemos ter acesso ao Pai. Por causa dele, podemos nos deleitar no Pai, na Trindade. Por meio dele, podemos viver uma nova vida. Esse é Jesus. Ele é tudo o que queremos e buscamos. Ele é a resposta para os nossos anseios, os anseios mais profundos. Ele não é um meio para a resposta. Ele é a resposta. Ele é o fim. O relacionamento com ele resolve todas as coisas. É o deleite nele, é a comunhão com ele que traz paz no nosso coração. É tudo sobre ele. É tudo sobre ele, não é nada sobre nós. Por isso, se nós quisermos realmente viver segundo uma identidade em Cristo Jesus, precisamos entender quem é Jesus. Mas para isso, a gente precisa se prostrar. Para isso, a gente precisa reconhecer, eu sempre busquei Jesus como um meio para algo, e não como um fim. Eu queria nesse momento fazer uma oração. Eu queria orar. Eu queria orar por toda a igreja. Mas eu queria orar de maneira especial por pessoas que talvez hoje reconheceram: eu acho que eu vivi um relacionamento errado com Jesus. Eu quero orar por pessoas que reconhecem hoje que Jesus, na verdade, nunca foi Senhor de suas vidas. Eu quero orar por pessoas que hoje querem de verdade se entregar a esse Jesus, que é Deus sobre tudo e sobre todos. Eu quero orar por pessoas que hoje querem entregar as suas vidas a esse Jesus, ao Jesus que é o fim supremo, que é o deleite supremo, que é a satisfação suprema das nossas vidas. Então eu queria que toda a igreja nesse momento fechasse os olhos. Se você puder, aonde você está, por favor, feche seus olhos. Feche seus olhos. Fale com Deus, talvez conserte alguma coisa dentro no seu interior. Coisas que precisam ser consertadas. Talvez você foi confrontada pela palavra de Deus. Talvez você precise confessar. Ore ao Senhor. Mas de maneira especial, eu queria orar por pessoas que entendem que precisam de Jesus, o verdadeiro Jesus.
como eu quero orar por você, se você entende, se esse é o seu caso, se você entende que você entendia Jesus da maneira errada, ou você entendeu hoje da maneira certa, e você quer viver uma nova vida, essa vida plena que apenas Jesus pode dar, eu queria que você não vai precisar vir aqui na frente, apenas faz um sinal com a sua mão, levante a sua mão falando: Jesus, eu quero entregar hoje a minha vida ao Senhor, eu quero hoje reconhecer que o Senhor é o Deus da minha vida. Se esse é o seu caso, levante sua mão alto, só para que eu possa identificar. Amém, já te vi, Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém que gostaria de entregar a vida a Cristo Jesus? E falar: olha, eu quero viver para Cristo, eu quero de alguma forma experimentar o verdadeiro Jesus, eu quero mudar a minha vida. Amém, estou vendo vocês aí atrás, estou vendo você aqui do lado. Amém, amém, Deus abençoe. Amém. Igreja, eu queria que a gente tivesse agora um tempo de oração. Se você pudesse, coloque em pé. A gente vai orar, e eu queria orar por todos esses de maneira especial que levantaram suas mãos. Você que levantou a sua mão, não precisa vir aqui na frente, mas caso você deseje conversar, eu vou estar disponível aqui. Não apenas eu, talvez você pode conversar com outra pessoa, não tem problema, mas vamos conversar. Vai ser um prazer conversar com você, entender um pouquinho mais da sua história, entender essa atitude, o que você quer, ok? Eu queria nesse momento então que enquanto a gente canta alguma música, eu queria que a gente tivesse um tempo de oração. Tem como? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, Deus, na Tua presença, na Tua casa, reunidos como igreja, e pedimos, Deus, de maneira bem especial a essas pessoas que ergueram as suas mãos falando: eu quero o verdadeiro Cristo, eu quero entregar a minha vida ao verdadeiro Cristo. Especialmente a esses, Deus, eu te peço, Deus, que o Senhor se revele. Eu te peço, Deus, que o Senhor mude, Deus, essa vida. Eu te peço que eles experimentem, Deus, realmente essa novidade de vida pregada pelas boas novas do Evangelho. Deus, eu desejo, Deus, que eles vivam de acordo com a Tua vontade, que eles experimentem o que é ter a vida guiada por Cristo Jesus. Eu desejo, Deus, que eles experimentem o que significa morrer para si e viver para Cristo, Senhor. Por favor, Deus, venha sobre nós, venha sobre essa igreja, e cada pessoa aqui, Deus, a começar por mim, que entende que não tem vivido de acordo com essa identidade, que não tem colocado a comunhão com o Senhor em primeiro plano. Senhor, venha sobre nós, venha sobre a Tua igreja, Deus, e nos transforma segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu tenho uma prática para a semana, e aí a gente canta. A prática da semana, gente, é a seguinte: a gente vai praticar jejum essa semana, ok? Então qual é a prática da semana? É se abster de uma refeição na semana, e no lugar daquela refeição ter um tempo com Deus. Deu para entender? Por quê? Exatamente, clamando: Senhor, seja o bem mais precioso da minha vida. Esse é o propósito. Então o que a gente vai fazer? A gente vai se abster de uma refeição, e nessa refeição não é apenas parar de comer. Você vai trocar a refeição pelo alimento espiritual, entendeu? No lugar daquela refeição, você vai ler a Bíblia, você vai orar, e você vai buscar o Senhor falando: Senhor, seja o maior bem, que Jesus seja o maior bem. Amém?